Um prazer. Mais alguém está nos visitando? Amém. Glória a Deus, né? Você já é de casa. Amém. Então vamos receber a pastora. Dando uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Aleluia, né? Vamos orar por ela. Ela vai trazer a mensagem neste momento. Senhor, obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa aqui nessa noite. Pai, obrigado porque o Senhor tem nos abençoado. Obrigado, Senhor, pela colheita, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Nós somos gratos por Ti. E neste momento, Senhor, a Tua serva vai trazer a Tua palavra do céu para os nossos corações. Usa a Tua filha, Senhor, como instrumento, Senhor, em Tuas mãos, para falar diretamente aos nossos corações. Assim oro e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a cada um. Graças a Deus. Vamos então, rapidamente, que eu tenho poucos minutos para nós ministrarmos a palavra de Deus, porque teremos uma festa maravilhosa, né? E o melhor ainda está por vir, glória a Deus, graças a Deus. Então abra a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 1, Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 24, nós iremos ler. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: o nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, ia casar com José. Mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia se casar, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria e por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem que ninguém soubesse. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá nele o nome de Jesus. Tudo isso aconteceu para se cumprir, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: a virgem ficará grávida e terá um filho, que receberá o nome Emanuel. Emanuel quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs no menino o nome de Jesus. Amém? Continue com a palavra de Deus aberta e nós iremos falar um pouquinho sobre esse nascimento de Jesus Cristo, que é uma história muito conhecida no mundo todo, mas que traz para nós grandes ensinamentos, porque a história real, literal, é essa daqui, mas nós podemos compreender também que algo que pode acontecer na nossa vida também através desse ensinamento. Vamos lá, vamos fazer aqui a contextualização aqui desse assunto, né? Então, Maria, uma mulher, uma moça desposada, né? Estava noiva. Naquela época
era praticamente casada já, comprometida, só não tinha ainda consumado esse casamento através das relações íntimas, mas ela já estava comprometida, noiva de José. E como toda moça, né, comum, judia daquela época, ela também sonhava em ter a sua família, né, seu casamento, seus filhos. E a gente não conhece a história de Maria, a gente não sabe o porquê realmente ela foi escolhida, qual que era o diferencial dela, porque eu creio que moças tementes a Deus, moças que tinham um compromisso com Deus, moças virgens, puras, castas, tinha várias, né? Nós não conhecemos a história de Maria daqui para trás, mas nós podemos observar daqui para frente algumas coisas, né? Porque ela foi escolhida, né? Ela não foi escolhida porque ela era mais especial, porque ela era santa, porque ela era de outro mundo. Não, ela era uma jovem como qualquer outra. Mas Deus, na sua presciência, sua onisciência, que sabe de todas as coisas, que sonda os corações, Ele também é um Deus de propósitos, e Ele tem propósito, Ele teve propósito não só na vida de Maria, mas como Ele tem propósito na minha e na tua vida. Você que está sentado aqui hoje, Deus tem propósito para você. E a palavra de Deus fala, Jesus Cristo, esse que nasceu de Maria, Ele falou assim: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que vocês vão e deem fruto. Então o Senhor nos escolhe. O Senhor, Ele nos escolhe, Ele nos chama para os seus propósitos, mas Ele não obriga ninguém. Ele espera que nós atendemos o seu convite. Ele espera que nós abramos o nosso coração de bom grado e possamos receber a vontade e os propósitos de Deus para a nossa vida. Queridos, a palavra de Deus diz assim, que nós precisamos não nos conformar com este mundo que nós vivemos, porque as pessoas andam tão fincadas neste planeta Terra, tão habitoladas nas suas vidas, nas suas rotinas, nos seus sonhos, nos seus projetos, nos seus propósitos, nos seus interesses, que elas esquecem de abrir o coração e saber o que Deus planejou, o que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Amém? E Maria, então, estava com a sua vida planejada, tudo caminhando corretamente conforme o planejado, mas de repente coisas inesperadas acontecem na nossa vida, não é verdade? Muitas vezes o rumo, a nossa vida toma um outro rumo, uma nova direção. E foi o que aconteceu com Maria. O anjo apareceu para Maria, o anjo Gabriel, aquele que ministra diante de Deus, aquele que é o enviado por Deus para entregar mensagens preciosas, importantes, diretamente do trono. E ele apareceu para Maria. E eu acho interessante, Manuel, o seguinte, que Maria, com toda a sua vida normal, comum, dentro do planejado, de repente dá uma reviravolta, e aquilo que às vezes a gente olha e romantiza e fala assim, ai que lindo, né? Ela foi escolhida, mas na verdade caiu assim uma notícia
desesperadora. Caiu uma bomba na cabeça de Maria. Por quê? Porque o anjo falou para ela assim: olha, você vai ficar grávida, tá? Não é do seu marido, porque você não vai coabitar com ele para ter esse filho, né? E você vai conceber pelo Espírito Santo. Querido, sabe o que significa isso para uma jovem daquela época judia? Significa que ela poderia ser acusada de adultério, porque ela já tinha contrato de casamento com José. Então, ela poderia morrer, ser apedrejada, porque a lei dava direito dela ser apedrejada e ela não tinha como justificar. Como que ela ia explicar o inexplicável? Não é verdade? E é assim que Deus faz. Ele faz coisas inexplicáveis. Nós precisamos apenas crer, porque é pela fé, queridos, que nós aceitamos essas coisas que Deus faz que ninguém entende. Você está entendendo? E olha só, quando o anjo chegou para Maria, mesmo dando uma notícia para ela assim assustadora, né? Ele falou para ela assim: salve, agraciada. O que significa isso? Ele saudou Maria, já elogiando ela e dizendo assim: olha, a missão que você tem é difícil, é arriscada, é desafiadora, é assustadora, mas você é agraciada. E agraciada significa favorecida, presenteada, entre todas as mulheres igualmente puras, igualmente tementes a Deus. Porque ela foi escolhida, não porque ela era mais santa que as outras, não porque ela era mais especial do que as outras, não, mas porque o Senhor sabia que ela teria o coração disposto, mesmo sofrendo risco de morte, mesmo sofrendo descrédito, talvez até mesmo dos seus familiares, mesmo sofrendo o risco de ser abandonada, mesmo não sendo do jeito que ela planejou. Mas a palavra de Deus fala que se nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformarmos o nosso entendimento, renovando o nosso entendimento, nós vamos experimentar a boa, diga assim comigo, boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas então a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? É. Mas também muitas vezes é desconfortável. Às vezes você tem que provavelmente assumir risco, provavelmente abrir mão dos seus desejos, das suas escolhas, para que você possa experimentar a vontade de Deus. Essa era a vontade de Maria? Não, eu tenho certeza que não. Porque quando o anjo falou para ela que esse era o propósito de Deus, ela falou assim: mas como vai se dar isso? Se eu sou pura, eu ainda não me deitei com meu marido, como que vai ser? Queridos, primeira coisa, Deus, quando Ele nos chama, e Ele chama nós para a salvação, Ele chama nós para andar com Ele, Ele chama nós para aceitarmos os seus propósitos. E quando nós ouvimos o chamado de Deus, Ele está nos chamando, sabe para quê? Aparentemente a gente fala assim: poxa, mas eu vou ter que deixar a minha vida do mundo? Puxa, mas eu vou ter que deixar aquelas coisas que eu gosto? Puxa, mas eu vou ter que mudar a minha vida? Puxa, mas então eu vou viver numa escravidão? Então, é isso? Porque é isso que às vezes a gente pensa.
Só que Jesus, Ele está nos chamando não para a escravidão. Ele não está nos chamando para o sofrimento. Ele não está nos chamando para o jugo. Apesar de ser desafiador, apesar de você ficar até mesmo com medo, mas Ele quer que você experimente o inédito na sua vida. Ele quer que você experimente aquilo que ninguém viveu, somente você vai viver. Ele quer que você experimente o extraordinário de Deus. E para você experimentar o extraordinário, para você experimentar o que o Espírito Santo quer gerar dentro de você, coloca a mão aí na tua barriga, até mesmo os homens. Porque o Espírito de Deus, Ele quer gerar. Quando José pensou assim: olha, eu não quero que Maria seja apedrejada, por mais que ela está grávida e não é de mim, então eu vou fugir secretamente para não prejudicar ela. E o que o anjo falou para José? Não temas, José, porque o que está sendo gerado na Maria não é obra natural, não é obra carnal, é obra do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus quer gerar na minha e na tua vida. Deus quer gerar dentro de nós obras extraordinárias, inéditas, sobrenaturais dentro de nós. Amém? Você pode dar um amém? Você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer viver o inédito de Deus? Você quer ter uma vida nova, uma vida abundante, uma vida transbordante, uma vida que está nesse patamar terreno, mas é uma vida extraordinária. O que é extraordinário? É aquilo que foge do ordinário, aquilo que foge da rotina, aquilo que foge do comum, do mediano. Você não vai andar no mediano, você vai andar acima das nuvens, acima da média. Você vai, queridos, pisar, andar, alcançar onde ninguém alcançou, patamares que você nunca na tua vida imaginou. É isso que o Senhor está chamando você. Queridos, é isso que Maria experimentou. E o anjo então dá uma missão para ela, uma missão extraordinária. Mas Maria tinha que aceitar essa missão, porque ela não era obrigada. O anjo saudou ela, falou: olha, você foi favorecida, você foi escolhida. E eu quero dizer para você nessa noite: você é agraciado porque você está aqui. Você foi favorecido porque você está aqui. Porque entre tantas pessoas que existem aqui em Umuarama, 110 mil habitantes, você está aqui nesse exato momento para ouvir o chamado de Deus para a tua vida. Vem, é desafiador, é assustador, pode ser. Você vai ter que abrir mão, sim. Não é conforme você tinha planejado, não é conforme você tem vivido até agora, não é conforme a tradição da família, mas vem para cá, porque eu vou te mostrar o extraordinário. Eu vou te mostrar o inédito na tua vida. Eu vou te mostrar o sobrenatural na tua vida. Amém? E aí Maria falou assim: mas como que vai ser? Porque no coração de Maria, além de ser uma coisa que ela nunca ouviu na vida, ela já sabia, como toda moça judia, a promessa da vinda do Messias. Mas eu tenho certeza que ela nunca imaginou que ela seria escolhida. Porque tem coisas, queridos, que a gente fala: isso não é para mim. Essa coisa aí de ir para a igreja, não, gente, isso aí é coisa de gente assim, santarrão. Eu acho que não precisa ir para a igreja, gente. Eu indo para a igreja uma vez por ano, tá bom. Eu indo lá só cumprir o meu ritual lá, eu aparecer de vez em quando lá para o sacerdote ver, tá bom. Eu de vez
vez em quando lá eu faço a minha oração em casa, tá bom. Não é verdade? De vez em quando, eu tenho a Bíblia aberta lá no Salmo 90 em casa. Salmo 91, né? Eu tenho a Bíblia aberta lá e daí, nossa, eu tenho muita fé em Deus e eu me apego muito, mas cumpra lá na vida de outro, tá, Senhor, tua vontade, porque isso aí não é pra mim, não. Sabe, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu me submeter à vontade de Deus, eu apresentar a minha própria vida em oferta a Deus, porque Deus não quer, queridos, Deus não quer as nossas coisas, Deus não quer sacrifício, Deus não quer que você ande com uma cruz bem grandona, sabe, de joelho, até não sei aonde, porque o sacrifício, Ele já fez por nós, e qualquer sacrifício que você faça, queridos, não pode comprar a tua salvação, qualquer esforço que você faça não é capaz de te salvar, porque o único sacrifício já foi feito, e Ele está à nossa disposição, e Ele está dizendo assim, você foi favorecido, porque está à tua disposição, é só você querer. E Maria falou assim, Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei o que eu vou enfrentar, talvez eu vou ter que romper com a minha família, talvez eu vou ser julgada, talvez eu vou ser criticada, talvez as pessoas vão deixar de andar comigo, talvez as pessoas vão cortar a amizade, sabe aquelas amizades, vamos lá pra balada, vamos lá não sei pra onde, vamos lá tomar um chopinho, vamos lá fumar um narguile, vamos ali, entendeu? Essas pessoas talvez vão falar assim, você tá chata agora, hein? Não vou andar com você não. Então, mesmo que eu tenha que perder algumas amizades, mesmo que eu tenha que enfrentar crítica, ela falou assim, que se cumpra em mim a vontade de Deus. Coloca a mão no teu coração, que você possa dizer isso nessa noite, se você quiser. Se você está entendendo qual é o chamado de Deus, que você possa dizer que se cumpra em mim a vontade de Deus. Você pode dizer? Vamos lá, você consegue. Diga assim, que se cumpra em mim. Vamos lá com força, que se cumpra em mim a vontade de Deus. Porque, queridos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe o que significa isso? Se ela é boa, significa que ela é para o meu bem. Eu não vou ser prejudicada de jeito nenhum. Por mais que eu não entenda, por mais que eu não compreenda, eu não vou ser prejudicada pela vontade de Deus, porque ela é boa. Ela é boa, né? Ela é perfeita. O que é isso que é perfeita? Se eu deixar a vontade de Deus se cumprir em mim, Deus não vai falhar comigo. A vontade de Deus vai ser cumprida na minha vida, ela vai ser perfeita. Vai dar certo os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus não serão frustrados. Eu não vou ficar na mão. Eu não vou ficar à mercê de falhas humanas. Eu não vou ficar à mercê de contratos que não são cumpridos, de palavras que não são cumpridas. Eu não vou ficar à mercê de ser abandonada. Eu posso ser abandonada pelo mundo inteiro, mas Deus não irá me abandonar, porque Ele é perfeito e Ele cumpre com a sua palavra. Amém? E por último, ela é agradável. Olha só, queridos, por mais que eu pense assim, nossa, mas é difícil seguir a Deus, então é difícil andar nesse caminho, pastora. Não é difícil. Não é difícil, porque você vai ver que é agradável. Você vai ver que você abre mão do pecado
porque o amor de Deus nos constrange, porque o amor de Deus invade a nossa vida, e você tem mais interesse em agradar a Deus do que agradar o mundo, do que agradar a família, do que agradar os homens. Você tem interesse em agradar a Deus porque você sente o amor dele sobre a tua vida, e esse amor é abundante, é perfeito, é real, é sobrenatural e é infinito. Deus nos ama, Deus te ama. Só que Maria teve que falar sim, eu aceito esse agir, esse querer, esse algo inédito, esse algo que eu não sei, esse algo que me dá até um frio na barriga, esse algo que eu não sei se eu vou dar conta, Alessandra. Eu não sei, será que eu vou dar conta? Né? Porque, queridos, olha, algumas pessoas vão batizar aqui hoje, e às vezes as pessoas ficam com medo de se batizar, pensando assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou começar esse caminho? Eu vou fazer um compromisso com Deus? E será que eu vou falhar? Será que eu vou até o final? Será que Deus não vai me cobrar? Queridos, esse pensamento está tudo errado. Porque não é isso que o Senhor está nos chamando. Ele não nos chamou para a escravidão. Ele diz assim, vem experimentar. Vem experimentar. Vem, atenda ao meu chamado e você vai viver coisas maravilhosas, coisas tremendas. E se você falhar, eu estou aqui para te segurar. Queridos, a palavra de Deus fala assim, ó, que os discípulos de Jesus estavam no barco, no meio do mar, e de repente veio uma tempestade. Veio uma tempestade tão grande, tão grande, tão grande, que eles acharam que eles iriam morrer naquela tempestade. Mas de repente, no meio do mar, no meio da escuridão, no meio da tempestade, eles viram um ser andando sobre as águas. E eles ficaram aterrorizados, o que é isso? E eles acharam que era um fantasma. E Jesus falou para eles assim, não temas, sou eu. E Jesus estava dando, sabe o quê? Uma oportunidade para eles viverem o inédito, o extraordinário, o sobrenatural. Mas sabe que os discípulos de Jesus, só um aceitou o desafio, e foi Pedro. E ele falou assim, Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá me encontrar contigo sobre as águas. Gente do céu! E Jesus falou, vem. E Pedro foi, colocou o pezinho lá para fora da água e foi, gente, começou a andar. Começou a andar sobre as águas. Gente, você sabe de alguém que fez isso? Você conhece alguém que andou sobre as águas? Me fala. Conhece? Sim ou não? Não. Nunca houve antes dele e nunca houve depois.